Você já ouviu um ditado popular que diz que o diabo veste branco, ou que o diabo se veste de branco? Provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. Talvez o trecho de um filme, de uma novela, de um seriado, que os personagens falam: "Que isso, menino? Você acha que o diabo iria se apresentar assim?" O diabo se apresenta de uma forma muito sedutora, por isso está implícito aí o ditado popular, né? O diabo se veste branco, e não de uma forma como alguns pensam, de uma forma assustadora, de uma forma escura, sombria. Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Inclusive existem filmes, né, filmes em volta do assunto, onde o diabo se aparenta em uma forma humana, muito atraente. Às vezes como um rapaz, ou um homem, né, muito atraente, muito elegante, muito poderoso, muito influente, sedutor e arrasta multidões. E depois ele toma a alma dessas pessoas. Ou então uma mulher muito sedutora, muito linda, muito atraente, muito influente, muito persuasiva, e ela atrai multidões e depois toma a sua alma porque por trás estava ali o diabo. Provavelmente você já assistiu filmes assim. Existem muitos filmes nesse segmento. Como tem filmes também que mostram o diabo de uma forma assustadora, de uma forma sinistra, né? Como um monstro, como, enfim, uma coisa diabólica mesmo. Existem filmes assim também. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Tem tudo a ver com o que nós iremos ver nesse vídeo. Claro que eu não estou falando aqui de uma entidade chamada diabo, mas nós iremos ver algumas coisas que existem que parecem muito com essas metáforas e essas analogias contadas de forma tão popular, ok? Você já pensou em algum momento ou analisou por que os grandes mestres da humanidade, eles não tinham quase posses, quase bens? Alguns, na verdade, não tinham absolutamente nada, nem mesmo família, não tinha esposa, não tinha esposo, nem filhos, nem bens, nem morada, não tinha absolutamente nada. A grande maioria desses mestres, principalmente os antigos, viviam assim. Os mais modernos, as coisas se modernizaram, né? Mas nós iremos investigar isso também ao longo desse vídeo. Outra coisa que eu quero colocar aqui é que esse vídeo é voltado para as pessoas que estão buscando o despertar. Se caso não é o que você está buscando, talvez esse vídeo não faça sentido. Esse vídeo só fará sentido para as pessoas que estão buscando o autoconhecimento. As pessoas que estão buscando despertar para quem de fato elas são. Que estão buscando conhecer a si mesmas. Que estão buscando conhecer mais as coisas de uma forma mais profunda. Se caso não é esse o seu objetivo, esse vídeo não fará sentido para você. Outra coisa que eu vou deixar aqui claro já no início desse vídeo é que eu irei mencionar alguns exemplos aqui e o meu objetivo não é ofender ninguém, não é fazer uma crítica e nem dizer que isso está certo ou está errado. Apenas estou usando como referência, como exemplos, para sabermos melhor no dia a dia o que acontece e o que está por trás do que está acontecendo. Mas isso não é uma crítica, ok? Então, assim, se caso você se sentir ofendido com o exemplo, não foi direcionado a você, nem foi direcionado a uma organização ou uma seita ou qualquer coisa do tipo. É apenas uma fonte de exemplos para que o assunto fique mais claro. Tudo bem? Ok, então vamos investigar hoje as 1000 faces do ego. Isso também é uma metáfora, uma analogia às 1000 faces do ego, porque não dá para dizer que o ego tenha 1000 faces, mas dá para dizer que esse ego se manifesta de muitas maneiras. Ele se traja, ele se aparenta de muitas maneiras. E quem é o ego? Nós precisamos entender primeiro quem é o ego. O ego é aquilo que nós conhecemos como eu. Por isso nós dizemos, eu quero isso, eu quero aquilo, isso é meu, aquilo é meu, isso não é meu, é a minha esposa, o meu filho, os meus bens, o meu trabalho, tudo meu. Quem é esse eu? Esse eu é o ego. E o que existe além desse ego? Existe a alma, ou o espírito. Só que esse quase não se manifesta, praticamente fica ausente a vida inteira de uma pessoa, se essa pessoa não estiver buscando, trabalhando o despertar. Se ela estiver trabalhando o despertar, praticando alguma técnica para isso, como a meditação e entre outras técnicas, ela conseguirá em alguns momentos presenciar e sentir
essa alma, essa consciência. Agora, caso não, ela nunca consegue experimentar nem sequer por alguns segundos essa consciência. Ela vive completamente dominada e tomada pelo ego, que nós chamamos também de falso centro, ou falso eu. Por que o falso centro? Porque não é o centro verdadeiro. E por que o falso eu? Porque também não é o eu verdadeiro. É um eu construído. É um eu falso. Então, falando-se do ego, nós sempre pensamos no ego como algo ruim, que ninguém quer, que as pessoas não querem. Inclusive, eu fiz um vídeo, se você não viu, clica aqui no card depois e assista, onde eu mostrei a parte sombria, a parte triste, a parte feia do ego, que ninguém quer. Aquela parte que as pessoas falam assim, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero. O que quase ninguém sabe é que existe uma outra face do ego, outra parte do ego, que é aquilo que praticamente todo mundo nesse planeta deseja. E o que praticamente todo mundo nesse planeta deseja? Deseja riqueza, bens, luxo, conforto, reconhecimento, aplausos, elogios, tanto o homem quer elogio da mulher, a mulher quer elogio do homem, o filho quer elogio do pai e da mãe, a mãe quer elogio do filho do pai, enfim, do patrão. Os seres humanos, de um modo geral, buscamos essas coisas, né? Reconhecimento, elogios, aplausos, uma vida de conforto material. Buscamos sempre coisas que nos agrada, isso eu quero, e temos repulsão por algumas coisas, isso eu não quero. Eu não quero essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero essas coisas acontecendo na minha vida. Mas isso eu quero. Então, se alguma coisa boa acontece, uau, que maravilha, que ótimo. Se alguma coisa desagradável acontece, como eu sou azarado, como as coisas são difíceis para mim. Né? Nós vivemos assim o tempo inteiro, praticamente dia e noite, né? Na inconsciência, fazendo isso. Isso eu quero, isso eu não quero. Quando as coisas vão bem, uau, que ótimo. Quando as coisas vão ruim, que minha vida é sofrida. Isso deriva da onde? Do ego, né? A força por trás disso é o ego. O ego, ele sempre quer e busca a apreciação, ele busca a ostentação, ele busca o reconhecimento, mas ele não quer de forma nenhuma ser humilhado, não quer ser de forma nenhuma contrariado. Isso aí deriva-se o medo. É por isso que nós buscamos essas coisas. Por exemplo, muito dinheiro. Muito dinheiro vai trazer o quê? Segurança. E se eu estiver com muito dinheiro, eu estou na segurança, então eu não vou correr risco. Eu quero um casamento feliz, um relacionamento feliz. Bom, e se o casamento não acontecer, o relacionamento, o que ruim vai acontecer? Aí a minha vida vai ser difícil, aí a minha vida vai ser sofrida. Ou seja, tem um medo por trás. Sempre o medo está por trás. E o ego, ele foge, ele busca sempre as coisas para poder não ser desmascarado. E esse desmascarado é percebermos esse jogo. Só que a pobreza também é abençoada, a pobreza é algo nobre, não tem nada de nobre também na pobreza, né? É independente se a pessoa é pobre ou rica, se ela está tomada pelo ego, isso é indiferente. Agora, já que é para ser tomado pelo ego, é melhor ser tomado pelo ego rico do que ser tomado pelo ego pobre, porque a pobreza realmente é sofrimento duplicado. Na riqueza existem sofrimento? Existe sofrimento também na riqueza. As pessoas que são ricas não são iluminadas, ou seja, então elas têm altos e baixos. Elas sentem-se vazias, sentem-se frustradas e buscam mais riqueza ou busca curtir mais, se envolver mais, se ocupar mais naquilo para não sentir o vazio existencial. Um vazio que está sempre lá, porque esse ego, ele é um falso centro, então ele não é autorrealizado por si mesmo. Quem está autorrealizada é a alma, né? A alma está sempre unida com Deus, eternamente autorrealizada. Mas o ego, que é como se fosse uma casca em volta dessa alma, não é autorrealizado. Por isso que é chamado de falso centro. E aí ele pode conseguir o que quiser. Mesmo assim, ele continua a se sentir vazio. A pessoa casa, só que só o fato dela casar não o tornará feliz para sempre. Ela precisa, dia após dia, buscar equilibrar esse casamento. Ela tem um filho e ela não vai se tornar feliz para sempre por causa do filho. Ela precisará, dia após dia, nutrir, trabalhar para que esse filho o proporcione alegrias, que ele trilhe no caminho que
ela espera, que ela deseja, para que assim ela possa se sentir feliz. Se o filho se desvia um pouco, ela começa a se sentir triste e abalada. Se ela trabalha e consegue os bens, ela então fica feliz e realizada porque o trabalho está tendo um fruto de conseguir os bens. Mas se algum bem está sendo drenado, ou seja, perdido, aí começa a haver um sofrimento. Então esse ego, ele nunca se autorrealiza. Ele está sempre lutando para ter, para possuir e para ver as coisas, mas se algo está em desacordo com essa expectativa, vem então o sofrimento. Não há autorrealização. O que mais que esse ego deseja? Esse ego deseja a permanência do corpo, ou seja, permanência da aparência, que a aparência não se desfaça. E inclusive esse ego movimenta, nos impulsiona para buscarmos ter uma aparência muito atraente, muito bela, com finas roupas, joias, com uma elegância, né? Como nós vemos hoje em dia, muitas mulheres que trabalham o corpo na academia, fazem várias cirurgias estéticas, plásticas, para poder ser realmente aparentável, ser admirada, ser amada, ser apreciada, ser desejada, ser querida. Né? Mas não é só as mulheres. Os homens também encaixam nessa categoria, né? Busca ter o corpo escultural, busca ter o corpo aparente, busca ter muitas posses, os homens, né? Olha meu carrão ali, olha a minha moto como é linda, curta, sinta ela. Veja como eu sou inteligente, como eu sou esperto. Olha a minha mansão, como que eu construí, como é que eu comprei, como é que eu fiz. Admire, sinta. Né? Esse ego, ele tem uma necessidade de aprovação constante. Quando nós olhamos para praticamente tudo no mundo, por trás está esse ego, né, impulsionando as pessoas para fazerem as coisas. Como eu falei no vídeo anterior, os ditadores, imperadores, reis, essas coisas eram movidos pelo ego. E por isso eles tinham todo aquele poder, mas mesmo assim eles eram tão malvados, tão insanos, a maioria, né? De não ter pena de matar os outros, de explorar, de roubar, de tirar, para poder ter. Aí já é um ego muito inchado, muito inflamado, é o ego muito inflado realmente. Mas tem o ego que não chegou a esse ponto, o ego que ficou ali em uma condição mais humilde, mais carente, menorzinha, onde ninguém percebe. Essa é uma outra versão do ego, onde quase ninguém percebe. Eu sou o pobrezinho, o tadinho que a sociedade rejeitou, que a sociedade não valoriza, que a sociedade não vê, que ninguém reconhece, que meu pai não me reconhece, que a minha mãe não reconhece, que meu tio não me reconhece, que a minha esposa, minha namorada, meu namorado não me reconhece. Eu não sou ninguém para eles, a minha vida. Também é o ego. O ego está lá no mendigo, na rua, que ele fala, eu estou aqui porque a sociedade me rejeitou, a sociedade me abandonou, ninguém abriu as portas para mim, eu não tive estudos, eu não sei o quê, e eu estou morando aqui. O ego está lá também. Assim como o ego está lá no presidente, que está lá no governador, no senador, no deputado. Também nas religiões, muitas religiões, a grande maioria, né, dos líderes religiosos estão tomados pelo ego, né? Eles disputam ali, não é que disputa, mas busca o patamar mais alto, busca ser admirados, busca ser bem vistos, busca, enfim, uma necessidade constante de aprovação. Muitos gurus modernos, né? Tem muitos gurus modernos nessa área que deriva da espiritualidade, que muitos não são nem um pouco espirituais, só aparenta ser, que estão tomados pelo ego também. Aqui nós precisamos voltar a lembrar que esse ego é o eu. Não é uma entidade que vem de fora. Não, é o eu, é a construção, né? E nós chamamos isso de eu. Isso sou eu. Mas não existe, além de outro lugar, a não ser na nossa mente e nesse corpo, essa ideia de eu. Esse eu não tem existência própria. Isso seria mais ou menos como olhar para uma coisa e termos a ideia de que aquilo é algo, mas quando chegamos perto, aquilo não é aquilo que achávamos que era, é outra coisa. Então esse eu seria mais ou menos assim. Se pudéssemos olhar com a lupa,
se existisse uma lupa para olhar esse eu de uma forma mais profunda, esse eu dissolveria. Não tem esse eu, não existe esse eu. Existe uma história em volta do Buda, quando ele era o príncipe Siddhartha e ele estava meditando antes de se tornar o Buda. E aí, nas 3 tentações que ele sofreu, ele venceu as 3 tentações e então ele se iluminou. Aí ele disse: ó meu eu, tu não me enganarás mais. Aqui tu não construirás mais moradas, não farás mais casas. O que é isso? Ele não iria mais ser iludido por esse eu. Não iria ser mais convencido por esse eu, porque agora ele estava completamente desperto e livre desse eu. Só que livrar-se desse eu não é uma jornada muito simples, muito fácil. Porque se fosse, praticamente todos já teria conseguido isso ou estaria buscando. Na verdade, a grande maioria nem busca, né? A grande maioria das pessoas nem busca esse despertar. Mesmo os que buscam, ainda assim é uma jornada bem árdua, a não ser alguns casos raros que acontecem das pessoas despertarem instantaneamente, tipo assim, do nada, que é muito raro de acontecer. Normalmente exige um trabalho de autoobservação, trabalho de práticas muito intenso para poder perceber essa jogada desse eu, esse falso centro. Porque, como eu disse, esse ego é o eu. O que nós podemos fazer é ficar consciente cada vez mais e mais. Só essa consciência, esse ato de testemunhar, de observar no dia a dia, que fará com que nós despertemos para a luz da consciência. Eu, particularmente falando, eu olho para os desejos e falo, eu sei que isso é um desejo do ego, mas eu vou deixar isso correr e vou ficar observando essas atividades. Isso é um desejo do ego. Isso é o ego, ou seja, é eu, né? É eu. Isso é eu quero, mas não é. Eu sei que, por experiência própria, que existe algo mais profundo e além desse eu. Só que essas experiências nós só conseguimos através de alguma prática, que nem a meditação, que você transcende, pelo menos por alguns minutos ou algumas horas, esse eu. E aí você presencia quem você de fato é. Só que isso passa e você volta de novo para o seu eu. Só que você já viu que você não é esse eu e que você não é esse corpo. Aí você então consegue perceber no dia a dia a autoenganação que nós vivemos. Mas isso é um assunto bem complexo, bem profundo, que exigiria talvez aí, no mínimo aí umas 30 horas para poder esclarecer esse assunto, porque realmente é muito complexo e por isso nasceram as religiões, né? As religiões, na verdade, elas se apoderaram dos conhecimentos dos mestres. Os mestres explicaram como é que essa engrenagem funciona, o eu, a alma e a autoilusão que nós vivemos. E depois os seus discípulos condensaram isso em escritos ou escrituras e formaram aqueles livros antigos dessa altura aqui que existem, né? Bhagavad Gita, Upanishads, a Bíblia e entre outros livros que falam sobre esse jogo. Ego, alma, autoilusão, o que é real, o que não é real. Enfim, são livros gigantescos que existem na humanidade para falar sobre esse assunto. Então dá para vermos que não é algo realmente simples assim de entender em um vídeo. Mas aqui eu quis colocar que o ego também tem essa face bonita que todos querem, que todos buscam. Por isso eu falei no início desse vídeo, o diabo se veste branco. Inclusive, os antigos profetas e místicos, eles nomeavam esse ego como o diabo, entendido para nós hoje como diabo, no tempo deles em outra língua, né? Mas como o diabo, como Satã, o grande iludidor, aquele que é capaz de persuadir e enganar a pessoa para ela ficar ali a vida inteira em volta daquilo e morrer sem nunca despertar. Realmente parece muito com a entidade, né? A entidade que chega e venda os olhos da pessoa para ela nunca perceber a verdade. Ela nunca vê a verdade. E assim ela morre na ilusão. Como naquele filme Matrix, se você já assistiu aquele filme Matrix, é bem significativo, onde as pessoas vivem dentro de uma realidade artificial. Só que elas acreditam que aquela realidade é a verdade suprema, mas não é a verdade suprema. Na verdade, aquilo ali é uma criação muito, muito bem feita, mas é uma realidade falsa. Eu desejo que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você teve algum insight, alguma ideia,
Deixe aqui embaixo nos comentários, vai ser muito bacana para eu ler e para os próximos que irão ler. E assim eu vou saber o que você está procurando, o que vocês estão buscando, para eu poder fazer mais conteúdos voltados para esse assunto. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.